Oitavo dia dos 33 da nossa preparação para a consagração à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grimond. Hoje nós vamos ler do número 68 ao 77. Tópico 2. Nós somos de Cristo e de Maria. A segunda verdade. Daquilo que Jesus Cristo é em relação a nós, devemos concluir com o apóstolo que nós já não nos pertencemos a nós mesmos, mas somos inteiramente propriedade dele, na qualidade de seus membros e como escravos que ele adquiriu por um preço extremamente caro, ou seja, pelo preço de todo o seu sangue. Antes do batismo, éramos do demônio, quais seus verdadeiros escravos. Ao receber este sacramento, nos tornamos verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Doravante, já não devemos viver, trabalhar e morrer senão para este homem Deus, glorificando-o em nosso corpo e fazendo-o reinar na nossa alma. Com efeito, somos conquista sua, seu povo de aquisição e sua herança. Por essa razão, o Espírito Santo nos compara, primeiro, a árvore plantadas ao longo das árvores da graça, no campo da igreja, e que devem dar frutos ao seu tempo. Segundo, aos ramos de uma videira de que Jesus Cristo é a cepa e que devem dar boas uvas. Terceiro, a um rebanho de que Jesus Cristo é o pastor e que se deve multiplicar e dar leite. Quarto, a uma terra boa onde Deus é o agricultor e na qual a semente se multiplica produzindo 30, 60 ou 100 por um. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil que não tinha feito render o seu talento. Tudo isto prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto das nossas pobres pessoas, ou seja, o fruto das nossas boas obras, porque estas só a Ele pertencem, criados para as boas obras em Jesus Cristo. Estas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo, assim como é o único princípio, assim deverá ser também o fim de todas as nossas boas obras e que nós devemos servi-lo, não só como servos assalariados, mas como escravos de amor. Vou explicar. Há no mundo duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade: a simples servidão e a escravidão. O que faz com que tenhamos os dois apelidos de servo ou escravo. Pela servidão, comum entre os cristãos, uma pessoa compromete-se a servir outra durante um certo tempo, mediante alguma paga ou certa recompensa. Pela escravidão, uma pessoa depende inteiramente da outra, por toda a vida, e deve servir o seu senhor sem pretender paga nem recompensa alguma, como se fosse um dos seus animais, sobre o qual o dono tem direito de vida e morte. Há 3 espécies de escravidão: uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma. Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela está contido. Os demônios e os condenados pertencem a Deus da segunda forma. Os justos e os santos da terceira. A escravidão voluntária é a mais perfeita e a que dá maior glória a Deus, que lê no coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações, ou da vontade amorosa. Para tal escravidão, na verdade, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Há uma diferença radical entre um servo e um escravo. O servo não dá ao seu patrão tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outro. Mas o escravo, pelo contrário, se dá a ele inteiramente com tudo o que possui ou pode vir a adquirir, sem exceção alguma. O servo exige ao patrão paga dos serviços que presta. O escravo, porém, nada pode exigir por maior que seja a sua aplicação, a sua competência e a força com que trabalha. O servo pode deixar o patrão quando quiser,
ou pelo menos quando tiver expirado o tempo do serviço. Mas o escravo não tem o direito de fazer isso quando quiser. O patrão do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, de modo que se o matasse, como a um dos animais de carga, cometeria um homicídio iníquo. O dono do escravo, porém, esse tem, por lei, direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser ou matar. Perdoem-me a comparação, como faria ao seu próprio cavalo. Não há nada entre os homens que mais nos faça pertencer a outro do que a escravidão. De igual modo, não há nada entre os cristãos que mais os faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária, segundo o exemplo do próprio Jesus Cristo, que tomou a condição de escravo por nosso amor, e da Santíssima Virgem, que se proclamou a serva e escrava do Senhor. O apóstolo sente-se honrado com o título de servo de Cristo. Por várias vezes, os cristãos são chamados nas Escrituras servos de Cristo. Ora, segundo a justa observação de um grande autor, a palavra servo, servus, significa outrora apenas escravo, porque ainda não existia servos como os de hoje. Os patrões só eram servidos por pessoas escravas ou livres. O Catecismo do Concílio de Trento, para que não restasse dúvida alguma sobre a nossa condição de escravo de Jesus Cristo, exprime-se por um termo que não se presta a equívocos, nos chamando mancipia Christi, escravo de Cristo. Por isto, digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não só como mercenários, mas como escravos por amor. Estes, por efeito de um grande amor, se entregam e se dão ao serviço, na qualidade de escravos, só pela honra de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. Tornou-nos o batismo escravos de Jesus Cristo. E o cristão tem, portanto, que ser ou escravo do demônio ou escravo de Jesus Cristo. O que digo de um modo absoluto a respeito de Jesus Cristo, o digo de forma relativa da Santíssima Virgem. Jesus Cristo escolheu-a por companheira indissolúvel da sua vida, da sua morte e da sua glória e poder no céu e na terra. Lhe deu por graça, em relação à sua majestade, todos os mesmos direitos e privilégios que ele mesmo possui por natureza. Tudo o que convém a Deus por natureza, dizem os santos, convém a Maria por graça. Deste modo, segundo estes mesmos santos, têm ambos os mesmos súditos, os mesmos servos e escravos, visto que os dois não têm senão uma só vontade e um só poder. Segundo o pensamento dos santos e de muitos homens cultos, é lícito, portanto, nos chamarmos e nos consagrarmos como escravos de amor a Maria Santíssima, para assim sermos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Virgem Santa é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós. É também o meio de que nós nos devemos servir para irmos a Ele. Pois ela não é como as outras criaturas que, se a ela nos apegássemos, nos poderiam afastar de Deus em lugar de nos aproximar dele. A mais forte tendência de Maria é nos unir a Jesus, seu Filho. E a mais forte tendência do Filho é que se vá a ele por sua mãe. Isto honra e lhe agrada tanto como honraria e agradaria a um rei, alguém que, para se tornar mais perfeitamente seu vassalo e escravo, se fizesse escravo da rainha. É por isso que os santos padres, e São Boaventura com eles, dizem que a Virgem Santíssima é o caminho para ir a Nosso Senhor. Além disso, se, como já afirmei, a Santíssima Virgem é a rainha e soberana do céu e da terra, não terá ela tantos súditos e escravos quantas são as criaturas? Dizem-nos Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino e São Boaventura: ao poder de Deus tudo está submisso, mesmo a Virgem. Eis que ao poder da Virgem tudo está submisso, até o próprio Deus. Não será porventura justo que, entre tantos escravos forçados, os haja também por amor, que de boa vontade, também na qualidade de escravos, escolham Maria por sua soberana? O quê? Se os homens e os demônios têm os seus escravos voluntários, Maria não os deveria ter? O quê?
Se o rei sente-se honrado que a rainha, sua companheira, possua escravos, com direito de vida e de morte sobre eles, porque a honra e o poder de um é a honra e o poder do outro, e nosso Senhor que partilhou como o melhor dos filhos todo o poder com sua santa mãe, acharia porventura mal se ela tivesse escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe que a Seuro, a Esther e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde me leva a minha pena? Por que é que eu me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se não querem que alguém se chame escravo da Santíssima Virgem, que importa? Que se faça e se chame escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que selo da Santíssima Virgem, visto que Jesus é o fruto e a glória de Maria. Se faz isto de maneira perfeita por meio da devoção, que falaremos mais adiante. Nesse 8º dia, o nosso tratado, ele traz para nós essa escravidão que nós temos a Jesus Cristo. Eu vi um corte esses dias de um vídeo desses que são virais aí, de um católico contra, sei lá, 10 ateus. E nesse corte tinha um rapaz que ele vira para a pessoa que é católica e fala assim: ah, que Deus de amor é esse? Que se eu não fizer o que ele fala, o que ele me manda, eu estou perdido, eu vou pro inferno. Isso para mim não é amor, isso é tirania. Ele falou isso. Isso vai muito de encontro com o que nós lemos hoje sobre a escravidão a Jesus. Porque quando a gente fala de escravidão, a gente acha que tem essa ideia de tirania, né? E eu quero contar para vocês uma história. Eu tenho um amigo que fez uma cirurgia e retirou do olho um pequeno tumor. E esse amigo, ele logo foi liberado pelo médico para o pós-cirúrgico em casa. E ele teria que ficar de repouso absoluto. Essas foram as recomendações do médico, repouso absoluto. Só que ele, no outro dia, foi andar de bicicleta. E por causa disso, por não ter seguido aquilo que o médico indicou para ele perdeu a visão do olho. Acontece que esse meu amigo, no auge da sua ignorância, ele culpou o médico por isso. Ele disse que o médico, que era incompetente, processou o médico e obviamente não ganhou. E é exatamente assim que acontece com Jesus. Jesus, ele já fez a cirurgia que retirou de nós o tumor, a nossa doença. Essa cirurgia foi feita na cruz, quando ele derramou o sangue por nós. Ele já tirou a nossa condenação, aquilo que nos condenava, a doença que nos levava à morte. Só que existe um pós-cirúrgico, e o pós-cirúrgico está na palavra de Deus. O Senhor coloca lá na palavra, no Evangelho, aquilo que nós temos que seguir para que esse pós-cirúrgico seja bem sucedido e que a nossa alma seja de fato salva. E a partir do momento que a gente tem esse evangelho nas mãos, que é tudo o que nós precisamos fazer depois dessa cirurgia, a gente tem a escolha de obedecer o que o médico diz e não obedecer o que o médico diz. E quando a gente escolhe não obedecer, a condenação não é o médico que nos deu, somos nós mesmos que escolhemos por ela. Porque ele nos mostrou o caminho certo. Então, a partir desse momento, não é o médico responsável por eu perder a minha visão, pelo meu amigo perder a visão. É ele mesmo, tendo nas mãos a resposta para ter uma boa recuperação, escolheu não fazer o que era certo. Por isso, dizer que Jesus é tirano porque ele nos manda fazer algo é uma burrice. Porque nós temos o livre-arbítrio de obedecer ou não. E a partir desse momento, a gente escolhe a nossa salvação ou condenação. Quando nós lemos aqui sobre a escravidão a Jesus Cristo, eu quero que nós todos hoje tiremos essa ideia da cabeça de tirania de Deus. É como o livro nos traz, é uma escravidão voluntária. É uma escravidão por amor, por saber que esse médico me indicou o caminho para que o meu pós-cirúrgico seja bem sucedido e a minha alma se salve. E aqui também é importante a gente relembrar essa diferença entre servidão e escravidão. Por que a gente é escravo de Jesus? Porque não tem tempo certo. A gente não tem, escolhi fazer o que Deus quer por um certo tempo, depois eu parei de fazer e tá tudo bem. Não, a escolha pelo evangelho e por Jesus é até o final da vida. Não tem um prazo para terminar, não tem um prazo para eu deixar de ser de Deus. É para sempre. E aqui entrando nos méritos de Nossa Senhora. Os escravos do rei são também escravos da rainha. Aqueles que se colocam ao serviço do filho também estão ao serviço da mãe. Portanto, quando eu me entrego a Jesus e eu estou disponível a Jesus a fazer o que ele diz, eu também sou de Nossa Senhora. Porque tudo que agrada a Jesus agrada também a ela, e tudo que agrada a ela agrada também a Jesus. Então, essa escravidão a Jesus é a mesma coisa que dizer que nós somos também escravos de Maria. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais.
Vós sois chamado o intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Santo Espírito de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave estrela do mar. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, porta feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.